Para si que nos escuta através da rádio ou nos vê pelo Hope Channel Portugal, saiba que é sempre um privilégio muito grande podermos voltar à sua companhia e estar consigo durante alguns minutos para podermos apresentar-lhe a Escola Bíblica. Desde já, muito obrigado por ter a Escola Bíblica como a sua escola, onde você gosta de estudar a Bíblia, onde você quer aprender mais sobre Jesus. É também esse o nosso objetivo, é que partilhemos consigo tudo aquilo que vamos encontrando de importante e de fundamental para que todos nós possamos estruturar a nossa fé de acordo com a vontade de Deus. Estamos com o Evangelho aos Gálatas, e é assim que lhe chamamos, a Epístola aos Gálatas, porque dentro desta epístola, sem dúvida que Paulo introduziu o Evangelho muito bonito, do qual nós precisamos extrair para que conheçamos e vivamos essa mesma experiência de fé. Nada mais do que, nada melhor dito, de que termos o pastor Pedro Esteves connosco diariamente para nos ajudar a compreendermos esse Evangelho. E Pedro, nós temos um sumário para apresentar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Qual é o sumário de hoje? Muito simples, muito poderoso ainda assim. A ideia-chave de hoje é que estar debaixo da lei, que é uma expressão que o apóstolo Paulo usa e que nós vamos abordar. Estar debaixo da lei, então, é usufruir da capacidade que a lei tem de nos proteger. E vamos, então, dar enfoque nesta ideia de a lei ter o papel de proteção na vida do crente. Antes de vermos então estes aspectos ponto por ponto, eu aconselho e desafio a si, se está desse lado com a Bíblia na mão, de poder abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, para lermos o versículo 23. Gálatas 3, versículo 23, tem uma mensagem muito interessante. Leia connosco, se não tiver a sua Bíblia à mão poderá ler a partir do nosso quadro, que diz: "Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar." Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pedro, é muito interessante ver que Paulo aqui usa uma expressão muito especial que diz guardados debaixo da lei. Como é que nós podemos interpretar esta expressão guardados debaixo da lei? É realmente uma expressão interessante e rica até no seu significado, nos termos que aqui o apóstolo usa. Talvez antes de entrarmos propriamente na compreensão da expressão, dizer que este é um dos versículos, das passagens deste capítulo, que nos mostra claramente que o apóstolo Paulo estava a falar para cristãos de origem judaica. Portanto, esta era a sua preocupação. Ou seja, os gentios não tinham uma relação de proximidade com a lei. É evidente que na igreja, ali na Galácia organizada, havia cristãos das duas origens, digamos, portanto, cristãos que tinham sido convertidos a Cristo a partir enfim, das suas práticas pagãs ou outras que fossem, e naturalmente que havia uma comunidade significativa também de pessoas que tinham sido judeus. Aliás, era entre essa comunidade, não sabemos se toda ela estava muito afetada, mas os problemas teológicos e as heresias, digamos, acerca do Evangelho, da lei, da fé, que o apóstolo está a tentar combater, elas estavam, obviamente, centralizadas em alguma liderança dentro desta comunidade cristã de origem judaica. Nós sabemos isto porque esta expressão estávamos, não é? Portanto, nós, ele está-se a incluir, guardados debaixo da lei. É evidente que esta expressão implica uma relação com a lei anterior à conversão a Cristo. Ora, os gentios não tinham esta relação. Agora, compreendendo este contexto, é muito interessante pensar a que é que o apóstolo se está a referir quando diz que estávamos guardados debaixo da lei. E aqui será muito interessante fazermos, talvez, uso, não é preciso ser nada muito técnico, mas vamos olhar aqui para o nosso quadro. Eu hoje proponho trazer aqui a própria expressão em grego. A maior parte de nós não lê grego, mas depois temos ali transliterado esta pequena expressão que é froreo. É a palavra que o apóstolo usa aqui quando as nossas Bíblias, a maior parte, traduz por guardados. Mas é muito interessante porque, em termos literais, esta expressão significa estar de sentinela ou mesmo ser protegido. De prevenção. Não é? Estar de prevenção. E porquê? Porque a expressão froreo, a raiz dela era mesmo usada no contexto de guardas ou pessoas que estavam de sentinela ou vigia, por exemplo, nas muralhas ou nos portões. Então, a ideia que o apóstolo está a usar com esta palavra é que a lei servia de sentinela, de um alerta. Isto, no fundo, é o mesmo que dizer que a lei desempenhou durante séculos entre o povo de Deus um papel de proteção.
E isto é muito interessante porque ajuda-nos a compreender o uso deste termo, que a expressão do apóstolo Paulo não é negativa. Eventualmente, podíamos às vezes pensar que isto fosse uma ideia negativa que ele estava a tentar expressar. Portanto, estar guardado debaixo da lei significa que o apóstolo declara de forma transparente que a lei cumpria um papel de proteção do povo de Deus até que ele vai chamar, até que a fé se manifeste, que é um título de Jesus, vamos dizer assim. Esta ideia de que até que a fé se havia de manifestar é o mesmo que dizer até que Cristo, por isso, neste contexto de justificação pela fé, falar de a manifestação da nossa fé é o mesmo que falar da manifestação de Cristo. Mas isso quer dizer que a lei, de alguma forma, não estava lá para salvar. Sim, é exatamente essa questão. E esse talvez seja o ponto-chave que eu penso que hoje gostaria que a nossa reflexão nos conduzisse. A lei, o apóstolo Paulo afirma, não é, diversas vezes, que a lei não salva. Esta é uma das bases, dos pilares do ensino cristão. Mas o que é interessante, a partir desta expressão, ela só nos ajuda a compreender isso, que já explorámos aqui, o estar protegidos debaixo da lei, no fundo mostra-nos o quê? Que a lei nunca esteve para nos salvar. E isto talvez possa criar alguma surpresa, vamos dizer assim. A lei, o seu papel, mesmo ao longo da história de Israel, nunca foi salvar o povo. Porque se fosse assim, então diríamos que Jesus Cristo não tinha necessidade de ter vindo. Porque se houvesse a possibilidade de a lei estar mesmo para o povo de Israel a cumprir esse propósito de salvação, bom, então era só continuar. E isto talvez crie é razão de alguma divisão por vezes no mundo cristão, precisamente porque por vezes se parece criar uma dicotomia ou uma tensão entre a ideia de que a lei, ok, durante o tempo do Antigo Testamento, vamos chamar-lhe assim, cumpriu um propósito de salvação e que agora deixou de cumprir esse papel. Mas quando o apóstolo diz que estávamos guardados debaixo da lei, no fundo ele está a dizer que a lei não estava lá propriamente para nos salvar, mas que ela estava a proteger-nos. Por isso é que a lei hoje ainda faz sentido. Por isso é que a lei, na verdade, pode perfeitamente, assim nós queiramos, manter-se a cumprir este propósito. Porque nada nos diz que nós, como crentes, mesmo com fé em Cristo, não continuamos a necessitar da proteção que a lei providenciava. Ou seja, podemos dizer que, no fundo, nada mudou. Nesse aspecto, é evidente, nesse aspecto nada mudou. É lógico que a presença de Cristo introduz uma nova dimensão, sobretudo no nosso relacionamento com Deus. Mas o propósito essencial da lei, ele já existia. E permite-me aqui citar, eu talvez já o tenha dito aqui uma vez ou outra na escola bíblica, precisamente porque acho que é uma ideia muito relevante. Nós encontramos alguns homens, alguns textos no Antigo Testamento que nos mostram que algumas pessoas claramente chegaram, através da sua relação com Deus, à compreensão de qual era o papel da lei, dos estatutos, das ordens que Deus lhe tinha dado. E eu penso que Davi tipifica uma espécie de proto-evangelista, quer dizer, ele compreendeu o Evangelho antes de o Evangelho estar revelado. Eu vou relembrar aqui palavras do salmista Davi no Salmo 55, quando ele dizia assim: a Deus, tu não te deleitas em sacrifícios, senão eu os daria. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, então é que te agradarás dos sacrifícios de justiça. Ora, os sacrifícios, holocaustos, faziam parte das leis dadas, cerimoniais, dadas a Israel. Mas Davi tinha uma compreensão espiritual de que, na verdade, não era no cumprimento dessa lei que Deus se agradava. Deus estava à procura de algo muito mais profundo. Jesus veio trazer-nos essa profundidade, mas isso não retira o potencial de proteção que a lei pode executar na nossa vida. Vamos gastar o último minuto que temos no Aprendo Fazendo. Sim, hoje é uma ideia muito simples, porque a prática destas coisas, na verdade, também se faz da nossa compreensão, mas eu gostaria de desafiar todos aqueles que nos ouvem a escolhermos este lugar seguro. A lei pode perfeitamente continuar a desempenhar para nós, mesmo se não um propósito de salvação, um propósito de proteção que nós seguramente não vamos querer perder. É assim que terminamos mais uma Escola Bíblica, ou mais um episódio da Escola Bíblica, e eu quero agradecer-lhe do fundo do coração porque você tem esta escola
escola bíblica que apresentamos diariamente, quer na rádio, quer também no Hope Channel, como o seu local diário onde você gosta de abrir a palavra de Deus e gosta de estudar. E obrigado por nos ter a nós os dois como seus companheiros de jornada para que possamos conhecer mais sobre Jesus. Fica o encontro marcado no nosso próximo episódio. Até lá, continua a estudar a Bíblia, continua a estudar o Evangelho aos Gálatas.